E se aquilo que você chama de sensibilidade fosse, na verdade, uma arma secreta escondida dentro da própria sombra humana? Já parou para pensar que talvez a compaixão, quando levada ao extremo, se transforme na única força capaz de quebrar a couraça de um narcisista? Carl Jung dizia que onde negamos a escuridão, ela se manifesta em formas ainda mais perigosas. Mas e se for justamente essa escuridão o palco em que o empata supera o predador? O narcisista se alimenta de admiração, de controle e da ilusão de poder. O empata, por outro lado, carrega a estranha maldição de sentir demais, de absorver dores que não são suas. Porém, dentro dessa vulnerabilidade, existe algo que o narcisista nunca poderá entender, uma consciência que atravessa máscaras e revela segredos. Seria possível que a mesma sensibilidade que parece fraqueza fosse, no fundo, a chave para a destruição daquele que manipula? Imagine dois polos opostos, um que só sabe refletir sua própria imagem e outro que sente como se fosse o mundo inteiro. Quando esses universos colidem, não se trata apenas de um choque de personalidades, mas de uma batalha arquetípica entre luz e sombra. Quem então sai vencedor? O que o empata descobre quando encara o abismo do narcisista sem desviar os olhos? O perigo está em acreditar que bondade e ingenuidade são a mesma coisa. Jung alertava: aquele que não integra sua própria sombra se torna escravo dela. O empata que desperta, que reconhece sua própria escuridão sem medo, torna-se imune ao jogo do narcisista. Mas como isso acontece? O que muda dentro dele? E qual é o limite entre salvar e destruir? Você está prestes a entrar em um território onde os papéis se invertem, onde o caçador encontra sua presa no lugar menos esperado. Só um super empata tem a chave, mas o preço de usá-la é alto demais para os fracos. Resta a pergunta que vai ecoar em sua mente até o fim. Será você capaz de enxergar o segredo que Jung já havia revelado? O vazio que se abre dentro de cada um de nós quando tocamos na ferida do narcisismo não é apenas psicológico, é quase ontológico. É como se estivéssemos diante de um espelho rachado que insiste em devolver uma imagem distorcida, fragmentada, cruelmente bela na sua falsidade. O empata, ao se aproximar desse reflexo, sente cada estilhaço cravar-se em sua pele sensível, e é justamente nessa dor que a revelação começa a nascer. Porque só quem sente pode perceber as falhas. Só quem mergulha no silêncio interior consegue ouvir o grito escondido por trás da máscara brilhante. E Jung já alertava: aquilo que negamos em nós se torna tirano em nossas relações. Então, como se enfrenta um tirano que veste o rosto da necessidade de ser amado? O narcisista, em sua essência, não busca amor, mas alimento. Ele não quer ser visto, quer ser adorado. Não quer conexão, quer domínio. É um sol artificial, feito de luz emprestada, que consome sem jamais aquecer. O empata, por outro lado, carrega dentro de si um coração que nunca se cala, uma antena sensível que capta o indizível. E é justamente essa abertura que o torna vulnerável e, ao mesmo tempo, perigoso para o narcisista. Porque o que acontece quando alguém enxerga além do brilho falso? O que acontece quando a mentira encontra alguém que sente a verdade antes mesmo de ouvi-la? É nesse choque invisível que o empata começa a descobrir seu poder oculto. Não é um poder de ataque, mas de revelação. A simples presença do empata pode desnudar o narcisista, não por força, mas por transparência, como uma luz que atravessa um véu, revelando as sombras escondidas por trás dele. E essa revelação é insuportável para quem vive de ilusões. O narcisista tenta, então, manipular, distorcer, culpar, mas quanto mais luta, mais o espelho devolve a sua própria face. E o empata, mesmo sem querer, torna-se aquele que segura o espelho diante do predador. Jung dizia que enfrentamos o outro apenas quando enfrentamos a nós mesmos. Por isso, o empata que não reconhece sua própria sombra acaba sendo devorado pelo jogo do narcisista. Mas quando esse empata atravessa o deserto de suas próprias dores, quando encara sua vulnerabilidade sem vergonha, algo muda. Ele já não precisa da aprovação, já
já não teme o abandono, já não negocia sua essência. E nesse momento, o jogo se inverte. Porque o narcisista não tem poder sobre alguém que se aceitou por inteiro. Não há brechas onde a manipulação possa entrar. É um despertar que não se dá em explosões, mas em silêncios. Uma força que não se mostra em gritos, mas em presenças inabaláveis. O empata que chega a esse ponto já não precisa provar nada. Ele não precisa expor o narcisista. A própria energia da sua autenticidade já faz isso. Como um campo invisível que desmonta máscaras sem esforço, ele se torna um lembrete constante de tudo o que o narcisista jamais poderá ser. Real. E é essa realidade que fere mais do que qualquer confronto direto. Mas aqui surge uma pergunta perturbadora. Será que todo empata é capaz de chegar nesse nível? Ou será que apenas os que se tornam super empatas, aqueles que atravessam a própria noite escura da alma, conseguem suportar o peso desse despertar? A diferença não está na sensibilidade, mas na coragem de olhar para dentro, de reconhecer a própria sombra e não fugir dela. Porque sem essa travessia, o empata continua refém do mesmo jogo, confundindo amor com aprisionamento, compaixão com autoaniquilação. O super empata, ao contrário, aprende que sentir não significa carregar, que amar não significa salvar, que perceber não significa se sacrificar. Essa consciência é o que o torna letal para o narcisista, porque quebra a simbiose que o alimenta. É como retirar o oxigênio de uma chama. Sem combustível, o fogo apaga. E o narcisista, sem a energia de um empata aprisionado, perde sua sustentação. E ainda assim, essa vitória não é feita de celebrações. É silenciosa, quase triste, porque o empata também reconhece a dor que está por trás da máscara do narcisista. Ele vê a criança perdida, o vazio nunca preenchido, a fome que nunca sacia, mas não se deixa mais aprisionar por isso. Porque compreender não é o mesmo que se sacrificar. Ele enxerga, mas não se entrega. Ele sente, mas não se anula. Esse é o paradoxo. Só o empata pode destruir o narcisista, mas não por ódio nem por revanche. Ele destrói justamente porque já não entra no jogo, porque recusa ser palco para o teatro de controle e ilusão. E essa recusa é devastadora para quem só sabe existir no reflexo do outro. O empata, ao se tornar inteiro, desmorona a fortaleza narcisista sem precisar tocá-la. E você que escuta agora, talvez se pergunte, em qual parte desse espelho você está? É você quem se perde no brilho do outro ou quem já aprendeu a sustentar o próprio olhar? Talvez a resposta ainda não tenha se revelado. Talvez ela esteja apenas começando a nascer dentro do silêncio que fica após cada palavra não dita. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista sem discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O coração do empata, quando desperto, não bate apenas por si. Ele pulsa como se fosse o eco de todos os corações que já foram silenciados. E é por isso que sua presença incomoda tanto o narcisista, porque ela revela um contraste insuportável. Como a luz que invade um quarto onde alguém se esconde há anos. O narcisista não suporta ser visto de verdade, não suporta que alguém perceba que atrás da sua grandiosidade existe apenas um deserto árido de afeto. E o empata, sem precisar falar uma palavra, denuncia esse vazio apenas existindo. Não é um embate de forças externas, mas de energias internas, onde o simples ser se torna uma ameaça mortal. Mas antes que o empata descubra isso, há um caminho tortuoso. Ele se perde em sua própria bondade, confunde compaixão com obrigação, acredita que precisa curar o que jamais poderá ser curado. É como se mergulhasse em águas turvas, acreditando que ali encontrará pérolas, quando na verdade está apenas se afogando. O narcisista se aproveita desse mergulho, oferecendo migalhas de afeto enquanto exige devoção absoluta. E o empata, preso no ciclo, esquece de si mesmo.
Quantas vezes você já sentiu que sua bondade era explorada? Quantas vezes você já percebeu que estava se sacrificando em nome de alguém que jamais faria o mesmo por você? Esse é o ponto de ruptura. Quando o empata finalmente se olha no espelho e vê que a ferida não está no outro, mas dentro de si. Ele percebe que sua dor não vem apenas da manipulação externa, mas da sua própria incapacidade de dizer não, de se escolher, de colocar limites. Jung dizia que aquilo que resistimos persiste, e enquanto o empata resistir à sua própria sombra, o medo de ser rejeitado, o medo de ser abandonado, o medo de não ser suficiente, continuará sendo marionete no palco do narcisista. Mas quando ele encara esse medo de frente, algo irreversível acontece. É nesse instante que a fragilidade se transforma em força. O empata descobre que pode sentir a dor sem ser devorado por ela, que pode ver a escuridão sem deixar que ela o engula. É uma espécie de alquimia psicológica, transformar vulnerabilidade em poder, silêncio em voz, ferida em cicatriz que já não dói. E o narcisista, diante dessa metamorfose, perde o domínio, porque não há manipulação possível quando o outro já aceitou tudo aquilo que você tenta usar contra ele. O superempata não se assusta mais com o abandono, porque já aprendeu a se bastar. O jogo muda radicalmente quando a fome de aprovação desaparece. O narcisista, acostumado a controlar pelo medo de perda, encontra pela primeira vez alguém que não teme perder. E isso é devastador, porque todo o castelo de poder que ele construiu se sustenta apenas sobre a ilusão de dependência. Sem dependência, não há trono. Sem trono, não há rei. E o empata, ao cortar esse fio invisível, se torna não apenas livre, mas um reflexo constante daquilo que o narcisista jamais será, inteiro. A ironia é que essa libertação não acontece em gritos de vitória, mas em silêncios profundos. Não há necessidade de expor, confrontar ou destruir. O simples ato de não mais participar já é suficiente. O superempata não precisa provar nada, porque sua própria existência já denuncia o jogo. É como se dissesse: eu vejo você, mas eu não sou mais seu espelho. E essa frase, mesmo sem ser dita, é um golpe que o narcisista não consegue suportar. E é nesse ponto que surge a dúvida mais perturbadora. Será que a destruição do narcisista é realmente o objetivo? Ou será que o verdadeiro triunfo do superempata é apenas se libertar, deixando que o narcisista afunde em seu próprio vazio? Essa pergunta ecoa como um mistério, porque não há resposta única. Há apenas a certeza de que o empata, ao se curar, já muda o jogo por completo. Ele não precisa mais combater o outro, porque já venceu a si mesmo. Mas a jornada é cruel, porque exige um confronto interno que poucos estão dispostos a enfrentar. É como atravessar um labirinto onde cada parede é feita de memórias dolorosas, de lembranças de abuso, de vozes internas que repetem que você não é suficiente. É nesse labirinto que o empata precisa caminhar, e a cada passo matar um fantasma do passado. Só assim chega ao centro, e no centro encontra-se não o narcisista, mas o próprio eu. E quando esse eu é resgatado, não há prisão que o contenha. A força do superempata não é visível, mas é sentida. Não é uma força que se impõe, mas que se expande. Ele não precisa gritar, porque seu silêncio já fala mais alto do que qualquer palavra. Não precisa lutar, porque sua presença já é uma revolução. É como se cada gesto simples, um olhar firme, uma respiração tranquila, uma decisão silenciosa, fosse um terremoto invisível que desmonta as estruturas de poder do narcisista. E nesse contraste brutal nasce a maior revelação. Só quem conhece profundamente a dor pode também conhecer a liberdade. Só quem foi refém entende o sabor da libertação.
Só quem foi manipulado reconhece a própria verdade. O superempata não destrói apenas o narcisista. Ele destrói o ciclo, o padrão, o destino repetido. Ele se torna a prova viva de que é possível quebrar correntes que pareciam eternas. E você que escuta, sente esse chamado dentro de si, essa sensação de que talvez o jogo que você viveu até agora não precise continuar, que talvez exista uma força silenciosa adormecida em você, esperando apenas o momento de despertar. Talvez esse momento seja agora. Talvez seja exatamente isso que você veio ouvir hoje. Dentro do silêncio do empata mora um campo de batalha invisível. Não, são apenas vozes externas tentando manipular, mas ecos internos repetindo padrões de dor que se estendem por gerações. O narcisista é apenas a face mais visível de uma guerra antiga. A guerra entre quem sente demais e quem não consegue sentir nada. E quando esses dois mundos se encontram, o choque é inevitável. O empata, muitas vezes, se perde na ilusão de que pode curar essa ausência de alma, mas cada tentativa se transforma em mais um golpe contra si mesmo. Até que um dia, algo se rompe. E esse rompimento não é o fim, mas o nascimento de algo que o narcisista jamais poderá compreender. Jung dizia que aquilo que está inconsciente em nós governa nossas vidas. O empata, antes de despertar, é refém de suas próprias necessidades inconscientes. O desejo de ser aceito, a ânsia por ser amado, a fome de reconhecimento. O narcisista fareja essa fome e a transforma em armadilha. Mas quando o empata começa a iluminar esse subterrâneo, percebe que a chave nunca esteve no outro, sempre esteve em sua própria sombra. Reconhecer essa sombra não é se tornar frio, é se tornar inteiro. E o narcisista não sabe lidar com inteiros, apenas com fragmentos. O narcisista precisa que o outro esteja sempre quebrado, sempre em pedaços, sempre em dívida. O super empata, ao se reconstruir, quebra a lógica da dependência. Ele se torna como um espelho que não reflete mais a imagem desejada, mas devolve o vazio que o narcisista tanto tenta esconder. E esse vazio, quando revelado, é insuportável. Porque o predador não suporta ser visto como frágil. E é exatamente isso que o superempata mostra. Não com palavras, mas com presença. No entanto, há algo de paradoxal nesse despertar. Porque enquanto o empata se fortalece, ele também sente uma compaixão silenciosa pela tragédia do narcisista. Ele enxerga que por trás da máscara de arrogância existe uma criança perdida, congelada no tempo, clamando por algo que jamais recebeu. E aqui está o dilema. Como sentir essa dor sem se deixar aprisionar por ela novamente? Como compreender sem se sacrificar? Essa é a fronteira delicada que transforma o empata comum em superempata. A capacidade de sentir sem carregar, de amar sem se perder, de ver sem se cegar. Esse processo é doloroso porque exige desapego. O empata precisa abandonar a fantasia de que será o salvador, precisa sepultar a ilusão de que sua bondade será suficiente para curar o outro. Esse luto é amargo, mas necessário, pois somente ao renunciar ao papel de salvador é que ele descobre sua verdadeira liberdade. E nessa liberdade, o narcisista perde o alimento que sustentava seu império de ilusões. Não há vitória mais devastadora do que essa, quando o inimigo simplesmente perde relevância. Aos olhos do narcisista, o empata que desperta se torna incompreensível. Ele não reage mais às provocações, não cai mais nas armadilhas emocionais, não se deixa mais prender pela culpa. É como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais força se aplica, mais ela escapa. Essa fuga não é uma retirada covarde, mas um ato de transcendência. O superempata não foge do campo de batalha. Ele simplesmente dissolve a guerra ao recusar-se a lutar nas regras impostas.
Mas essa recusa não é simples. Ela exige um encontro com o próprio vazio, com a própria solidão. O superempata aprende a suportar o silêncio, a caminhar sozinho, a se nutrir de sua própria inteireza. E é justamente nesse aprendizado que reside sua força, não depender mais do reflexo no olhar alheio para existir. O narcisista, que só sabe existir através dos outros, não pode competir com alguém que já aprendeu a ser inteiro em si mesmo. É como tentar derrubar uma montanha com palavras. Não há poder suficiente para mover aquilo que já está enraizado. E aqui se revela a verdade que poucos ousam encarar. O empata só destrói o narcisista porque destrói antes as próprias correntes internas que o mantinham preso. Ele não vence o outro, ele vence a si mesmo. E essa vitória silenciosa reverbera como uma sentença para o narcisista, que sem a participação do empata entra em colapso dentro do seu próprio labirinto. O jogo não acaba com gritos, acaba com silêncio. Não termina em sangue, mas em ausência. No fundo, é como se o universo estivesse usando o empata como um lembrete vivo de que nenhuma máscara pode resistir diante da verdade. E essa verdade não é pronunciada, não é explicada, não é ensinada. Ela é sentida. E cada vez que um superempata desperta, um narcisista se depara com seu maior terror, a impossibilidade de manter o controle. Porque onde há inteireza, não há espaço para manipulação. E você, ouvindo essas palavras agora, sente esse movimento dentro de si, essa sensação de que talvez o jogo que parecia eterno já esteja começando a se desfazer? Talvez a resposta não esteja em lutar contra o outro, mas em se libertar por completo. Talvez a chave já esteja em suas mãos, esperando apenas que você tenha coragem de usá-la. O superempata carrega uma cicatriz invisível que, ao invés de enfraquecê-lo, o torna indestrutível. Cada lágrima que derramou, cada noite em que acreditou estar sozinho, cada manipulação que quase o quebrou, tudo isso se transforma em combustível silencioso para um despertar que o narcisista jamais poderá entender. Porque o narcisista constrói sua fortaleza sobre a negação da dor, enquanto o empata se ergue justamente ao abraçá-la. E aqui surge o ponto de ruptura. Quem aceita a própria ferida já não pode ser ferido. Essa é a alquimia que Jung descrevia, e a transformação da sombra em força vital. O narcisista olha para esse empata transformado e sente uma inquietação visceral, porque pela primeira vez não encontra um reflexo a ser moldado. O que encontra é uma presença inabalável, quase desconcertante, que expõe sua própria fragilidade. Não há nada mais devastador para o narcisista do que perceber que seu jogo perdeu sentido. E essa percepção não vem em um confronto explosivo, mas em uma ausência silenciosa de resposta. O superempata já não se abala, já não se dobra, já não sangra diante das provocações. Mas esse estado não é alcançado sem atravessar um vale escuro. O empata, antes de se tornar superempata, passa por um luto profundo. O luto da inocência perdida, da crença de que poderia salvar quem não deseja ser salvo, da esperança de que sua bondade seria suficiente para curar. Esse luto é como uma morte interna, mas também é o portal para uma nova vida. Porque ao aceitar essa morte simbólica, o empata se liberta da necessidade de se sacrificar. E liberto, ele finalmente enxerga que sua missão nunca foi carregar o outro, mas carregar a si mesmo. Jung lembrava que ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. O superempata encarna essa verdade. Ele não foge de sua sombra, não nega suas próprias falhas, não tenta ser perfeito. Ao contrário, ele se reconhece humano, vulnerável, falho, imperfeito, e é exatamente isso que o torna invulnerável às manipulações do narcisista. Porque o narcisista só consegue controlar quem tem medo de ser imperfeito. A relação entre empata e narcisista é como uma dança cósmica entre o sol e a lua. O narcisista precisa brilhar constantemente, mesmo que com luz emprestada. O empata, como a lua, reflete aquilo que recebe, mas ao despertar, descobre que também possui sua própria luz oculta.
Quando essa luz se acende, não há sol artificial que consiga ofuscar, e é nesse momento que a dança se desfaz, porque a lua já não gira em torno do sol, mas se estabelece em seu próprio eixo. Esse rompimento é silencioso, mas absoluto. O superempata não anuncia sua libertação, ele apenas a vive. É no modo como respira, no modo como anda, no modo como olha. É no silêncio que carrega ao não responder à provocação. É na calma que mantém quando tentam arrancar dele uma reação. Essa calma é insuportável para o narcisista que se alimenta do caos. Sem caos, sua existência perde sabor. Sem reação, seu jogo perde sentido. E, no entanto, a vitória do superempata não tem gosto de vingança. Não há necessidade de destruir o outro, porque a destruição acontece sozinha, como consequência inevitável da ausência de alimento. O narcisista desmorona no mesmo vazio que sempre tentou negar, e o empata, por sua vez, não carrega ressentimento. Ele apenas segue mais inteiro, mais consciente, mais livre. Sua maior vitória é ter resgatado a si mesmo. Mas surge aqui uma pergunta que queima como um enigma. Será que essa força sempre esteve lá, adormecida, esperando apenas o momento certo para despertar? Ou será que foi preciso passar pelo abismo, ser quebrado, para que ela nascesse? Essa dúvida acompanha o superempata como um mistério que jamais se resolve por completo. Talvez a resposta não importe. O que importa é que agora ele caminha de cabeça erguida, sem medo da sombra, sem medo do espelho. O impacto desse despertar vai além da relação com o narcisista. Ele ecoa em todas as áreas da vida. O superempata passa a atrair conexões mais autênticas, relações mais equilibradas, experiências mais alinhadas com sua essência. Já não aceita migalhas, já não se contenta com máscaras. Ele exige verdade, mas não porque precise dela desesperadamente, e sim porque aprendeu que já a carrega dentro de si. Essa exigência silenciosa é o que separa os despertos dos ainda aprisionados. E, no fundo, esse é o segredo que Jung já havia revelado em seus estudos sobre a sombra e o inconsciente. O poder real não está em dominar o outro, mas em dominar a si mesmo. Só o superempata entende isso na pele. E só ele é capaz de se libertar do narcisista, não por destruir, mas por transcender. Porque no momento em que não há mais jogo, não há mais jogador. E agora, talvez você sinta dentro de si uma inquietação estranha, uma sensação de que essa jornada não fala apenas sobre empatas e narcisistas, mas sobre você, suas escolhas, suas dores, seus ciclos silenciosos. Talvez seja a hora de se perguntar: de que jogos eu ainda participo sem perceber? E o que aconteceria se eu simplesmente parasse de jogar? O superempata é como aquele que atravessou o deserto e voltou trazendo marcas no corpo e na alma. Ele sabe o que é fome emocional, sabe o que é sede de reconhecimento, sabe o que é caminhar na escuridão, acreditando que nunca encontrará saída. Mas ao atravessar esse caminho, descobre que cada passo de dor era também uma iniciação secreta, um ritual que o preparava para o que viria depois, a liberdade. E essa liberdade não é apenas individual, ela ecoa como uma corrente invisível, despertando outros que ainda estão presos. Porque quando um empata desperta, sua energia se torna um farol, um lembrete silencioso de que é possível escapar do labirinto. O narcisista, diante desse farol, sente o incômodo de sua própria cegueira. Ele tenta desesperadamente apagar essa luz, mas cada tentativa só a torna mais evidente. É como lutar contra o vento com as mãos. Inútil, desgastante, inevitável. O superempata não precisa lutar, apenas permanece. E essa permanência é insuportável para quem só sabe sobreviver de reflexos. Aqui se revela a grande ironia. O empata vence justamente quando para de tentar vencer. A vitória vem no abandono do jogo, na recusa de continuar alimentando o ciclo. Mas não se engane, essa recusa exige coragem, exige suportar o vazio, suportar o silêncio, suportar a solidão que surge quando se deixa para trás aquilo que um dia pareceu amor, mas nunca foi. É como saltar de um penhasco, sem saber se haverá chão para sustentar os pés.
mas o chão aparece porque sempre esteve lá, dentro do próprio empata. É nesse instante que ele percebe que jamais esteve realmente sozinho. Ele apenas não sabia se ouvir. E é nesse novo estado que nasce algo ainda mais raro: a compaixão sem prisão. O superempata pode olhar para o narcisista e enxergar a dor escondida por trás da máscara, mas já não sente necessidade de carregá-la. Ele compreende, mas não se sacrifica. Ele sente, mas não se afoga. Ele vê, mas não se deixa prender. Essa é a diferença entre o empata preso e o empata liberto. O primeiro sente para se perder. O segundo sente para se encontrar. Essa transformação não é visível aos olhos comuns, mas é sentida como uma força estranha que envolve o empata. Ele caminha diferente, respira diferente, olha diferente. Sua energia já não implora, já não pede, já não negocia. Ela apenas é. E esse apenas ser é um poder que nenhum narcisista consegue quebrar, porque não há corrente que aprisione alguém que já não teme perder nada. O superempata descobriu que nada externo pode defini-lo. No entanto, essa revelação traz também uma responsabilidade silenciosa, porque quem desperta se torna inevitavelmente um espelho para os outros. O superempata passa a carregar em si uma verdade viva, a prova de que é possível quebrar correntes invisíveis. E isso provoca reações em todos ao seu redor. Uns se inspiram, outros se incomodam, alguns tentam apagá-lo, mas nada disso importa, porque sua raiz já está firme demais para ser arrancada. O narcisista, nesse ponto, já não tem mais lugar na narrativa. Ele se torna um eco distante, uma sombra que perde força à medida que a luz interna do empata cresce. O jogo acabou, não porque alguém venceu, mas porque não há mais tabuleiro. O superempata transcendeu as regras, transcendeu o controle, transcendeu a necessidade. E essa transcendência é algo que o narcisista jamais poderá alcançar, porque exige sentir. E sentir é exatamente aquilo de que ele foge. Jung sabia que toda cura é, na verdade, uma reconciliação com aquilo que negamos. O superempata encarna essa reconciliação. Ele abraça sua sensibilidade, aceita sua sombra, reconhece sua força. Ele já não precisa se explicar, já não precisa provar, já não precisa convencer. Sua simples existência é o testemunho daquilo que foi revelado. A sensibilidade não é fraqueza, é poder. E é esse poder que destrói o narcisista. Não pela violência, mas pela verdade. E agora, talvez você perceba que essa jornada fala diretamente com algo que vive em você. Talvez sinta uma inquietação que não sabe nomear, um chamado que parece sussurrar entre as palavras. Será que você também está nesse processo de despertar? Será que as dores que você carregou até aqui não estavam tentando te quebrar, mas te preparar? Essa pergunta fica latejando no fundo da mente, como uma chama que insiste em não se apagar. E se, no fundo, a sua própria sombra fosse o lugar onde mora a chave da sua libertação? E se o que você teme enfrentar for exatamente o que vai te tornar intocável? Essa resposta ninguém pode te dar. Só você pode encontrá-la. Mas uma coisa é certa: quando você a encontrar, não haverá narcisista capaz de te aprisionar novamente. O silêncio que agora te envolve não é ausência, é presença. É o mesmo silêncio que se instala quando as máscaras caem e tudo o que resta é a verdade nua. Você caminhou por sombras, atravessou labirintos de dor e se deparou com reflexos que muitas vezes quis evitar. Mas hoje, aqui, ao final dessa travessia, esse silêncio pulsa como um lembrete. Nada pode aprisionar aquele que encontrou sua própria raiz. O que parecia fraqueza revelou-se força. O que parecia ferida tornou-se portal. A sensibilidade que um dia fez o empata se perder é a mesma que agora o torna invencível. Porque sentir profundamente não é maldição, é chamado. É essa profundidade que desarma o narcisista. É essa verdade que corrói as muralhas da ilusão. E essa verdade, uma vez despertada, jamais pode ser apagada. O narcisista vive da imagem refletida. O superempata, da presença que não precisa de espelhos. Aquele que se conhece por inteiro já não teme perder nada, porque já não
depende de nada além de si. E é nesse ponto que a destruição acontece. Não pela guerra, mas pela ausência de campo de batalha. É o fim de um ciclo e o nascimento de uma nova ordem interna. E se esse despertar ecoa em você agora, não é por acaso. Há palavras que entram pelos ouvidos, mas há outras que entram pela pele. Jung dizia que aquilo que não se torna consciente volta como destino. Talvez esse vídeo tenha sido o chamado para tornar consciente o que sempre esteve dentro de você. Talvez a sombra que tanto teme seja, na verdade, o útero da sua força. Perceba como sua respiração mudou ao longo desta jornada. Como algo em você foi lentamente se desfazendo. Como se correntes invisíveis começassem a se soltar sem que você tivesse que se mover. É disso que se trata a verdadeira libertação. Não de quebrar grilhões com violência, mas de perceber que eles já não têm poder sobre você. O empata desperto não destrói o narcisista porque o odeia, mas porque não precisa mais dele. E essa é a destruição mais poderosa, a irrelevância. O predador não morre pelo confronto, morre pela fome. E quando o superempata retira o alimento de sua energia, o narcisista se dissolve no vazio, do qual sempre tentou fugir. E aqui você é chamado a olhar para dentro. Quantas vezes ofereceu sua energia a quem não a merecia? Quantas vezes se perdeu tentando salvar o que nunca quis ser salvo? Essa não é apenas a história de empatas e narcisistas. É a história de todos nós, em nossas relações, em nossas escolhas, em nossos silêncios. Cada um de nós já foi palco de um jogo invisível. Mas agora você sabe, é possível sair dele. Não há triunfo maior do que a reconciliação consigo mesmo. Não há vitória mais doce do que a de alguém que olha para sua sombra e, ao invés de fugir, a abraça. Esse é o segredo que Jung revelou. Esse é o caminho do superempata. O poder de destruir não está em ferir o outro, mas em finalmente deixar de ferir a si mesmo. E se essas palavras tocaram algo dentro de você, permita que esse eco continue. Curta este vídeo não apenas como gesto, mas como afirmação de que essa mensagem encontrou morada em seu coração. Comente para compartilhar sua jornada, porque sua voz pode ser o farol que outro precisa agora. Compartilhe com quem ainda vive preso nesse ciclo, porque talvez seja o chamado que libertará alguém próximo. Inscreva-se não por obrigação, mas porque essa caminhada não termina aqui. Há muito mais a ser revelado e cada novo passo pode ser a chave que você ainda procura. No fim, tudo se resume a uma verdade simples e profunda. Ninguém pode roubar a luz de quem aprendeu a brilhar no próprio escuro. E talvez seja exatamente essa a lembrança que vai te acompanhar amanhã. Depois, e ainda mais além, o poder sempre esteve em você, esperando que tivesse coragem de enxergar.